Eu sou Cíntia Requena. Eu sou Raquel Cairoli. Eu sou Camila Preto e a gente tá começando mais um Te Contei. Traição, preconceito e fofoca no mundo da arte. O bobo da corte foi o primeiro alvo do que hoje conhecemos como bullying? Se reconhecer como homossexual é um desafio que ultrapassa os séculos? A traição sempre esteve presente nas relações? E a fofoca é a mãe da fake news? Para falar de arte hoje sobre a ótica da história, desmistificação e bom humor, a coordenadora dos cursos integrados da PUC do Rio Grande do Sul e cônsul de Luxemburgo, Tânia Bian. Seja muito bem-vinda, Tânia. Obrigada, gurias. É um prazer estar aqui com vocês. Com as três, cada uma mais colorida que a outra. Eu tô adorando. Ai, coisa boa. A gente tá adorando te ter aqui. E pra gente começar, vamos direto às perguntas. Vamos, eu tô prontinha para responder qualquer coisa. Se tu pudesse te transportar, Tânia, para um evento histórico da arte, qual seria? Que tu queria estar ali, ó, junto. Eu iria para Paris, segunda metade do século XIX, quando Napoleão III e Osman fizeram a urbanização. E ali eu ia viver naqueles cafés maravilhosos, com todos aqueles artistas fantásticos, todo o período simbolista, impressionista. Realmente, com certeza eu iria para lá. Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida, mas Nenhuma tu disse que tu é uma mulher fácil, né? No sentido de se apaixonar. Agora, se tu disser qual é o segundo evento, eu tenho 77. Ai, né? Tá, e nos conta mais ou menos como é que tava aquela época. O que acontecia de tão fascinante? Primeiro, a gente tinha que ter algum dinheiro, né? Porque senão também não valia muito a pena. Ah, tá. Então tu ia querer ser da nobreza. Tinha umas pessoas sendo expulsas, pelo que eu sei. Não precisava ser da nobreza. Ela não ia querer ser uma plebeia lá no urbanismo. Eu queria ter acesso aos intelectuais da época. Você entende? Então, assim, ó, até não precisa ter dinheiro, não precisa ser rica, mas eu tinha que ter o conhecimento. Tá, mas tu ia querer ter o card, assim, pra entrar em Versailles, por exemplo? Não. Não precisa, tá? Não. Mas também não queria morar num dos prédiozinhos que estavam sendo implodidos para fazer a urbanização. Não, também Entendi. não. Eu queria ficar do prédio que ficou inteirinho, ali no meio. Eu tenho bem a localização, ele ficava no Boulevard de Capucina. Eu ia ficar ali, quase do lado da Opéra, e ali estariam todos os cafés que eu queria frequentar com meus amigos, Manet, Degas, Renoir. Então, é exatamente isso que eu queria. Eu tô vendo uma releitura de Meio-Dia em Paris. Mais ou menos. Café da tarde em Paris. Isso. Ai, que delícia. Entendeu? Então, era esse... Eu acho que a segunda metade do século XIX, em Paris, foi um movimento de explosão intelectual e de criatividade como poucas vezes teve no mundo. Então, eu iria para lá. Já se fosse em segundo lugar, eu ia para as cortes renascentistas, conhecer os grandes mecenas. Mas aí eu ia ter que ir a várias... Eu ia à Corte Médici, em Florença. Eu ia à Corte Sforza, em Milão. Eu ia à Corte d'Este. Básico. Bom, ela perguntou o que eu queria, não é o que eu posso. É o que eu queria. Isso aí. É que a gente vai vivendo, vai falando e a gente vai se teletransportando junto, vai fazendo esse movimento. Não assim, mas tem lugar na minha máquina do tempo. Mas eu tô junto. Então vamos também quero. Mas a gente quer entrar naquela parte mais, assim, que nas aulas que tu dá, e particularmente, aqui somos duas alunas, que é uma das que eu mais gosto, que é aquele que é fora de pista. Que tu nos conta aquilo que os livros não contam. Então, eu quero que tu nos traga, assim... fofoca. Exato. eu tentei, né, não trazer assim, né, porque a gente não evolui espiritualmente quando a gente faz fofoca, não. Mas vamos supor que estamos fazendo fofoca de pessoas que não estão mais aqui, que não é mais uma... Aí pode. É só uma retórica, não? Esses dias me perguntaram se eu era especializada em fofoca histórica. Poderia dizer que sim. Porque eu tenho anos que eu coleciono livros sobre rumores, boatos, histórias de toda a história da arte, de toda a história. Então, realmente, eu tenho uma biblioteca grande a esse respeito. E esse período que eu me transportei, então já vamos lá para o século XIX,
esse período dos impressionistas, ele tem uma série de fofocas. Quem são os impressionistas? Só pra gente ir passando pro público, assim, cita os impressionistas, alguns, assim, que eram dessa época, enfim, só pra trazer Combinado era fazer pergunta fácil. Tá. Essa não foi fácil. Assim, ó, impressionismo é um movimento que a gente coloca todos os gatos no mesmo saco. Tá. Mas os gatos são todos de cores diferentes. Então, é um movimento que veio de uma crítica escrita do jornal Charivari, da primeira exposição impressionista de 1874, e o Leroy escreve uma crítica dizendo eles não são pintores. O máximo que eles seriam é impressionistas. Sim. Porque isso é baseado num quadro do Monet que chama Impressão Nascer do Sol. E aí ele diz que eles não sabem pintar. E os impressionistas se ofendem porque eles estavam esperando muito essa crítica. Esse crítico era importantíssimo para dar um sentido novo àquela exposição. E deu um baldão de água fria. Baldão. E Acabou eles com eles. assumiram aquele título como o movimento impressionista. Ou seja, um título altamente pejorativo. Então, Manet, ele é considerado o chefe dos impressionistas, mas ele nunca expôs, ele nunca se considerou impressionista, mas ele é o mais polêmico. Monet é um impressionista, assim, um grande paisagista. Renoir é um impressionista, mas é um retratista. Degas, ele pinta o movimento. Marie Cassatt e Bette Morisot, elas pintam a maternidade, as cenas femininas. Cada um deles tem um universo completamente diferente. Então, é tudo impressionista, mas cada um deles tem uma característica. Tem seu segmento. E personalidades bem diferentes. Completamente. Se a gente pegar pelo menos os três primeiros, Monet, Manet, eles eram completamente Renoir Opostos. também. Nos conta um pouquinho como eles eram como pessoas. Assim, ó, Manet, ele é um homem muito rico, que veio de uma família muito tradicional. O pai é juiz, uma família mega tradicional. E ele, então, se mantém, ele é muito rico, ele não precisa vender seus quadros para sobreviver. E ele pinta com os impressionistas porque ele gosta daquele grupo, ele é o mais velho, ele e Degas são os dois mais velhos. Mas, na realidade, ele gosta de gerar muita polêmica. Então, quando ele faz dois quadros, o Déjeuner sur l'herbe e a Olímpia, ele causa uma polvorosa em toda Paris. E aí os impressionistas adoram. Mas ele tem uma pintura muito mais, vamos dizer, refratária às mudanças do que tem os impressionistas. Já Monet é completamente diferente. Ele é protegido por Manet. Renoir e Monet, muitas vezes Manet leva eles para casa de campo, para casa de praia. Eles ficam hospedados lá, casa, comida, roupa lavada, mais o material para pintar. E ele fica no meio olhando os dois pintarem para ver se ele se renova, mas ele não é um impressionista. Tá? Monet é pobre. Quer dizer, ele vem de uma família rica, mas quando ele decide ser pintor, o pai manda com uma pensão para Paris e diz, te ferra. Aí quando descobre que ele tem uma mulher, diminui a pensão. E o dia que ele descobre que ele tem um filho, acaba com a pensão. Então, assim, ele vive muito às custas. Monet é o impressionismo puro. É a variação do ambiente, a teoria do devir. O mundo, todo momento, ele se torna uma coisa diferente. Essa é a teoria do impressionismo, a teoria do devir. Então, assim, tu olha por uma janela de manhã, ela é de um jeito, de tarde é de outro, à tardinha é outro. No verão é uma coisa, no inverno é outra, no outono é outra. Monet é esse olho, a gente chama Monet do olho do impressionismo. Ele percebe toda essa variação, ele é como essa parede, tá vendo? Tem vários tons de cinza, inclusive. Mas é isso, o Monet tem a nuance do Matisse. Tá? Então, o mundo do Monet é o devir, o mundo do Manet é estático. E o Renoir é pobre de marré. E esse aí é o mais pobre de todos. A mãe dele tem uma pensão, ele vem para Paris e ele sobrevive pintando parede como pintor, não como artista. É o primeiro a fazer sucesso porque ele é um grande retratista. E depois muita gente dos impressionistas diz ele traiu o movimento. Ele nunca traiu o movimento impressionista, ele sempre foi um retratista. Sempre. Então isso aí não muda. E aí nós podemos falar horas, sim. E tem fofocas. É isso, então sim, voltando às fofocas. Temos fofocas, sim. O Renoir, que sempre foi considerado o bom moço do impressionismo, no final da década de 90, quase ano 2000, surgiu uma exposição, Renoir, o Pintor da Vida, no Museu d'Orsay, que contava
um grande segredo do Renoir. E a tia Tânia, rato de exposição, ratazana, E de fofocas. e de fofoca, né? foi correndo para a exposição. E realmente se descobriu que o Renoir teve 2 filhos fora do casamento. Um com a primeira namorada, que não se sabe que fim deu. Se eles deram a criança, deram para adoção, essa criança desapareceu. E a outra... Namorada que era modelo dele? Isso, a namorada que era a modelo Lisa. E desapareceu a criança. E o segundo filho, que era uma menina, era um menino esse, que era uma menina. Essa menina, ele até o fim da vida, ele casado com os filhos, com a mulher, ele tinha um médico que mandava pensão para ela até o fim da vida. Ele nunca assumiu a menina, ele nunca trouxe... Viu, ele nunca retratou nada? Não. Se ele viu, a gente não sabe. Mas no casamento da menina, ele paga a festa de casamento, o vestido dela. Ela era uma... Mas daí o Renoir, que era o pobre, daí Virou rico. Ficou rico. Já foi Sim. reconhecido em vida. Sim, muito. Foi o primeiro a ser reconhecido. Tá. De todos os impressionistas, o que mais tem reconhecimento é o Renoir. É o primeiro a fazer carreira. Mas essa história da filha só veio agora, imagina. Só agora que ela veio à O tona. Rosa e Azul é um retrato de filhas? Não. Não, o Rosa e Azul é de uma família judaica que se torna cliente dele. Ele vai fazer uma carreira maravilhosa junto à comunidade judaica. E aquele quadro, ele acaba sendo roubado pelos nazistas, vamos dizer, e acaba sendo vendido para o MASP. O MASP tem a documentação do Rosa e Azul. Anos depois, uma das meninas... ela era sobrevivente, toda a família morreu num campo de concentração. Nossa. E ela era sobrevivente e disseram para ela que o quadro estava no MASP. E ela estava muito doente e ela queria ver o quadro e ela pede que mandem até ela o quadro. E o MASP não manda por razões mais que óbvias, evidentemente, de seguro, de um monte de coisas. Mas é a história daquela menina. Era uma família muito rica que foi destroçada pelo nazismo. É impressionante. É impressionante. Né? Já o Monet é uma maravilha. Monet, ele tem a alma de artista. Ele enriquece depois, né? Monet tem uma moça, Camille Dossier, que ele vai ter esse filho, aí o pai tira toda a pensão, aí os credores entram no quarto que eles alugavam e tiram tudo, até a cama, todos os móveis. Aí ele manda que a Camille e o filho vão para casa de amigos e escreve uma carta para o Manet dizendo: eu não tenho mais nada. Eu tenho 30 e poucos anos, eu não tenho nada, eu sou um fracasso, então eu só tenho a roupa do corpo. E eu decidi me matar. Quando tu receberes essa carta, eu já estarei morto e tu avisa meu pai, minha família, cuida da Camille, do meu filho, etc, etc. Aí ele vai se atirando no seno e se arrepende. Adoro isso. Aí sai nadando. E volta. Aí ele volta e escreve pro Manet de novo. Eu tô mais pobre, perdi a roupa do corpo. Bom, aí mas ele é uma pessoa de bem com a vida, entendeu? Ele é muito de bem com a vida. E, enfim, ele vai acabar... A mulher dele morre depois do segundo filho e quando ela morre, ela fica tuberculosa. Antes de morrer, ele acha um industrial belga muito rico que estava decorando uma casa em Paris e gosta da pintura dele. Ele diz: estou feito na vida, agora vou pagar minhas contas. E ele disse: mas eu não tenho onde morar, tem mulher. Eu disse: não, mas vai para minha casa, tu mora com a tua mulher lá numa das casas para empregados que tem, com teus filhos, e elas ficam muito ali, amigas. Elas ficam muito ali, a Camille e a Alice, que é a Ochedê, a mulher do industrial, ficam muito amigos. A Ochedê, Alice Ochedê, tem 6 filhos e o Manet tem 2. Bom, a vida está indo muito bem, o Ochedê quebra, vai à falência e foge. E o Monet acaba com a mulher do Ochedê e mais os 6 filhos para cuidar. Entendeu? E ele vai para uma casinha, aluga e cuida de todo mundo. Morre a primeira mulher, ele acaba casando com a Alice. Não imagina. E os 8 filhos ficam. E um filho do Monet casou com uma filha da Alice. E foram eles que moraram na casa de Giverny até o final da vida e cuidaram dele. Nossa, uma história maravilhosa. Mas aí ele vai ficar muito rico e a Alice, no final da vida... Que também é reconhecido em vida. Também é reconhecido em vida.
e consegue primeiro alugar a Giverny, depois comprar a casa de Giverny, aí ele compra o terreno da frente, tem uma estrada que passa, quando a gente visita vai por um subterrâneo, né? Um túnel que sai do outro lado, e aí ele faz o jardim japonês. Ele que fez os jardins? Ele que fez os jardins. E aquele monte de fotos, de quadros com as meninas do barco são as filhas da Alice. Aí todo mundo mora lá, visitar Giverny é uma experiência sensorial. Porque Monet é o mestre da cor. Ele só dizia, quando eu morrer, não usem preto. Nós estamos aqui homenageando Monet. Assim, à larga. Porque ele dizia, preto não é cor. Eu quero cor. E a casa dele é a cara dele. A cozinha é o meu sonho de cozinha. Giverny fica onde? Giverny fica a 30 minutos de Paris. Então, esse é um bate-volta. Tu pega o carro de manhã, tem carro, tem van, tem micro-ônibus, tem tudo. Eu sempre aconselho, tem vários restaurantes perto, não ali, mas perto, assim, em pousadas que são no campo, que servem um ótimo cardápio. Monet foi um grande cozinheiro, e a região, esses almoços tu pode pedir com alguns pratos de Monet. Ai, que demais. É muito chiquinho, é muito chiquinho, é muito gostoso. Então, vale a pena visitar Giverny. A casa, dentro da casa não tem nada que seja Monet real. Todas as obras foram doadas para museu. E só tem cópias. Mas a decoração da casa é original. Ai, que demais. Então, assim, tu ia ao quarto do Monet, as janelas ficam abertas, e olhar para fora e entender como é que ele pintou aqueles jardins, é uma coisa fantástica. Falando em quarto e muda, assim, fazendo uma, sei saco pra lá, mala. que nem sei que viagem. O quarto do Van Gogh existe? Aquele que ele pintou, aquela... Sim. Isso existe ainda? A Casa Amarela, tem 2 quartos do Van Gogh. Existe, Van Gogh, quando a gente estuda ele, a gente estuda em 5 fases, tá certo? Uma das fases importantes é quando ele está em Arles. Arles é quando ele corta a orelha, que ele vai com Gauguin. Ali ele pinta aquele quadro famoso daquele quadro. Essa Casa Amarela que ele alugava, hoje é tipo de um museu. E tem a réplica. E aí tu tem o final dele, que é em Auvers-sur-Oise. Auvers-sur-Oise também é 25 minutos de Paris. E essa Casa Amarela é em Auvers-sur-Oise? É em Arles, no sul da França. No sul da França, tá? ok. E já Auvers-sur-Oise é a 25, 30 minutos de Paris. E a pensão Ravoux, onde ele se hospedou, existe o quarto dele. Aliás... Tem uma fofoquinha boa ali? Tem, inclusive. Ele se tratou com o Dr. Gachet, ele vai se tratar com o Dr. Gachet, que é um homeopata. Não, gente, sério, só um pouquinho, só uma pausa. Não é demais, parece que a gente tá vivendo junto, que é o doutor, eu acho que o Gachet pega ali o telefone no WhatsApp, liga pro Dr. Gachet e vê que remédio liga, porque ele matou muita gente. Ai, não, Dr. Gachet. Dr. Gachet era o seguinte, ele era um homeopata que era aspirante a pintor. Ele gostava de pintar. Então, ele tratou muito dos impressionistas que não tinham dinheiro para pagar em troca de quadro. O Pissarro, que é um judeu que vinha de uma família tradicional muito rica, mas que ele casou com a empregada da casa e o pai e a mãe deserdaram, ficou paupérrimo. Tá? O sogro morre, a sogra vai morar com ele, que é uma desgraça. Uma desgraça. E aí, quem é que ia tratar a sogra e os filhos que eram doentes? Dr. Gachet. E o Dr. Gachet trocava as consultas por quadro. O Dr. Gachet ficou bilionário, óbvio, né? Mas olha a safadeza do Gachet. Olha a safadeza. Bueno, o Van Gogh vai se tratar com o Dr. Gachet e ele tratava as pessoas com digitalis, que é uma planta. Mas a digitalis não pode ser usada para bipolares, que é o caso do Van Gogh. Ou seja, ele matou o Van Gogh. Porque em 89 dias, o Van Gogh se mata. E ele tinha acabado de sair de uma clínica psiquiátrica. Tá certo? Antes dele brigar com o Gachet, porque ele escreve pro Theo, se um cego guia o outro, todos cairão no abismo. Então, ele sabe que ele está sendo guiado pela loucura pelo Dr. Gachet. Mas antes disso, o Dr. Gachet era pintor amador. Então, ele dizia, Van Gogh, tu vai pintar? Vou junto. Aí, o Van Gogh emprestava a tela, os pincéis e a tinta. Tá certo? Quando o Van Gogh morreu, o Theo deixou todas as telas, tintas e pincéis para o Dr. Gachet. Quem é o Theo?
Theo é o irmão do Van Gogh, Tá. que era o grande confidente dele, quem sustentou ele a vida inteira. Tá? E ele escreve todos os dias pro Theo. A gente conhece muito bem a vida do Van Gogh pelas cartas do Theo. Quando ele está em Arles com Gauguin, ele escreve todos os dias até quanto ele gastou com prostitutas, com isso, com aquilo. É tudo escrito, sabe? A vida inteira. E ele desenha os quadros que ele está pintando. Então, ele escreve para o Theo e diz: estou pintando um quadro do Dr. Gachet. E desenha o quadro. É o Dr. Gachet, que está apoiado assim. E tem aqui um livro com a digitalis. Tá certo? Bueno. Quando morre o Van Gogh, muito bem, o Dr. Gachet, que ganhou aquele quadro do Van Gogh, vendeu para o Museu d'Orsay. Ele está no Museu d'Orsay, é uma das obras-primas do Orsay. Bueno, tá tudo muito bem. Aí acontece que no Japão morre um milionário japonês. E tem outro. E o milionário tinha outro Dr. Gachet, que queria ser cremado com o quadro. E os filhos queimaram um Van Gogh, se queimar alguns milhões de euros, dólares, o que tu quiseres. E os filhos não deixaram ser queimado, entraram na justiça. Seguraram o pai, defunto, e o Dr. Gachet. O pai, morto, ganha na justiça que pode ser queimado com quadro. E foi cremado. Gente. Mas, evidentemente, que os filhos não queimaram o verdadeiro. Botaram uma cópia e queimaram a cópia. E agora apareceu o outro. Então, nós temos dois Dr. Gachet com muito pouca diferença um do outro. A tela porque aí a gente faz, é feita a peritagem. Sim. A tela é do período do Van Gogh. Os pelos do pincel são iguais aos do Van Gogh. A tinta é a mesma usada pelo Van Gogh. Mas não esquece que o Dr. Gachet herdou todos os bastidores do Van Gogh. Então, agora, um deles é falso. Um deles vale 200 milhões de euros e um deles não vale nada. Tá, mas um foi pintado pelo Van Gogh e o outro pelo próprio do Dr. Gachet. Provavelmente. Mas o pobre do Dr. Gachet não tá valendo nada, uma réplicazinha. Que infeliz. Ele ganhou em todas as... Ele ganhou na ponta de vender e na ponta de vender de novo. Mas que carreira mais nossa. E ainda matou. Não, gente. E ainda matou Van Gogh. Então, o que o Museu d'Orsay diz? E o que o milionário diz? Não querem a peritagem. Porque agora a peritagem, sim. Claro. Vale a única coisa que tem. Um dos quadros cai em desuso. Claro. Então, ninguém quer saber qual é o falso. E tu acha que essa questão da... desculpa fugir o tema, porque eu tenho uma outra pergunta no tema antigo também. Eu nem sabia que a gente já tinha mudado de tema. Essa questão da peritagem. Teve esse caso agora do Salvatore Mundi, que tá em um documentário. Isso. Essa é uma questão que a nossa... explicando um pouquinho. O que é esse caso? O quadro, a Tânia pode explicar melhor, mas é um quadro do Da Vinci que foi encontrado, foi comprado por $2.000 no interior dos Estados Unidos e foi levado para a Europa para análise. E a National exibiu ele como sendo um quadro do Da Vinci mesmo. E depois foi a leilão, foi vendido por 400 milhões de euros apenas. E há uma grande discussão, né, Tânia? Muito grande. Como que funciona isso, essa aferição de ser ou não? Porque parece que foi comprado por um sheik árabe e aí tem muitas questões a respeito. Tem muitas questões. Essa obra ela foi exibida uma vez pela National. Tu visse ela, né? Eu fiquei 4 horas na fila, abaixo de neve, sendo que eu furei a fila. Vou te dizer que não é bonito de fazer. Tá, não é bonito. Mas era uma... Pra ver Da Vinci? Pra ver Da Vinci. E eu queria muito essa exposição. Eu estava com um grupo de alunas. Não conseguimos comprar os ingressos. Nem no Mercado Negro, nem em mercado nenhum. Não tinha. Então era assim, esgotado. Quando abriu a exposição, esgotou. Porque tinha 2 coisas que eram raríssimas. Uma, Salvatore Mundi, que era a primeira vez que era exposto. E a outra, as 2 Virgens do Rochedo, que são 2 quadros do Leonardo da Vinci. Um está no Museu do Louvre e um está na National, e eles estavam expostos lado a lado. Pronto. Isso aí é outra safadeza do Leonardo, que eu já conto. Bueno, aliás, a vida do Leonardo, por favor, compartilhe conosco, Não, Tânia. pois é, não é safadeza do Leonardo, mas safadeza do Leonardo é chique. Tá. É um 7-1 com glamour. Mas vamos concluir essa e depois vamos para as safadezas aí, do Leonardo. Eu disse, eu vou pra fila. Cheguei lá, era um dia que estava nevando,
meio que chuviscando, um frio do cão, e eu disse para a Ângela, eu vou encarar a fila. Quando eu olhei a fila, eu disse, isso são 8 horas de fila, no mínimo. Isso aí nós não vamos conseguir entrar. Nós podemos passar as 8 horas aqui, quando chegar na nossa vez, ou a gente dorme aqui, ou não tinha jeito, e no outro dia eu ia embora. Aí eu disse, tá, morreu, não posso, né? Aí nós fomos caminhando, quem eu encontro? Uma aluna na fila, lá no meio. E aí eu... 6 horas! 6 horas na frente, eu encontro uma aluna. E aí, que ela estava com umas amigas, aí eu olhei em volta, tinha uma banquinha que vendia café, eu peguei vários cafés, disse, ó, gurias, trouxe para vocês. Elas ficaram me olhando e entenderam, obviamente que entenderam. Ah, obrigado, porque tinha as pessoas em volta, né? Aí era só eu e a Ângela, não ia fazer muita diferença. Não. E aí, eu disse, já vou buscar mais para vocês ali. Fila. Na realidade, tu foi ver quantas horas de fila, porque tu estava indo buscar um cafezinho para as alunas, Para as alunas, né? essa foi a história. Eu disse, desculpa, eu não sou autoalete, por isso que demorou, coisas assim. E ninguém reclamou, entendeu? Europa, E né? aí, sim. E aí nós ficamos 4 horas ainda na fila. Não foi assim, nós pegamos a porta, não, foram mais 4 horas. E aí eu vi o Salvator Mundi, que eu queria muito ver. É uma obra muito polêmica, muito polêmica. Essa peritagem, ela é muito difícil de ser feita. Primeiro, o Leonardo da Vinci, muitas vezes, ele pintou com o dedo. Então, muitas obras dele têm a digital. Eles dizem que tem uma digital, mas não dizem de quem. Bom, aí não serve, pode ser da Cíntia. Entendeu? Só fazendo um parênteses, tem um documentário recém-lançado na Amazon Prime que conta toda essa história. Exatamente. Eu não vi o documentário ainda. Eu assisti. Eu vou ver. E o que aconteceu? O Leonardo tem algumas características na obra dele. Uma são os cachos. Leonardo foi o homem que melhor fez cachos na história da arte. É impressionante. Muito da obra dele é dita pelo cacho. E por quê? Tu sabe do que vem o... O cacho, Aham. ele é crespo. Dizem que ele pinta o cabelo dele. Ele é um pouco narcisista. Isso é um outro capítulo que a gente vai... Eu amo o Leonardo. Essa Eu amo essa Leonardo. parte que a gente quer saber. amo o Leonardo. Léo, E né? ele era... Podemos chamar de... Por isso, Pode chamar de Léo. Nome do filho. Ele era lindo, atlético, era um metrosexual, ele desenhava a roupa dele, do cavalo, do cachorro, dos assistentes. Ele andava chiquérrimo, perfumado 10, e dizem... Ele foi um ótimo cozinheiro, ele teve um restaurante em Florença. Sim, tem um vegetariano, né? Vegetariano. Ele é bárbaro. Ele tem o primeiro livro de etiqueta do mundo. E... Não, tem alguma coisa... Tem umas regras de etiqueta ótimas, Ai, né? tem uma Vale a pena, eu maravilhosa. acho, tu compartilhar conosco. Isso é uma E coisa... eu acho que ele tem um de medicinais também. Tem, e tem de venenos alquímico. também. Alquímico. Ele foi um grande envenenador, um grande engenheiro. Ele não ótimo. tem um ponto que ele ensina como envenenar um convidado. Sim, mas eu acho Por que é favor, nos quando você quer. Acho chiquérrimo. Acho Como chiquérrimo. envenenar um Entrou convidado. Como envenenar 100 grandes alados para o senhor Ludovic, Duque de Milão, que é o chefe dele. Então ele diz, faça um banquete grande. Mas envenenar pra matar ou só pra dar uma dor de Para barriga? matar, né? Jesus! Tá no Isso não é livro. envenenar, é causar mal-estar. Não, é para matar. Não é aquelas coisas de botar o Almeida Prado assim na comidinha, Não. É para matar. Mas era comum o veneno no Renascimento. Era comum. Era comum. Claro. Papa Borgia envenenou uma série de cardeais, de famílias inteiras, coisas assim. Ele usava cantareira, eu acho que é o nome do veneno. Bom, mas não vem ao caso. E aí, o Leonardo disse, por favor, convide um convidado extra, para não sobrar lugar à mesa. Aí sente o que será envenenado na ponta. Eu tô para ser envenenada aqui. Senta na ponta. E antes de começar o banquete, dê um vinho envenenado, porque age mais rápido. Assim que ele cair, já tem alguém esperando atrás e sente o outro convidado no lugar. Mas não deixe beber o vinho. Você não mata o segundo convidado. Olha que maravilha. Gente, É gente maravilhoso. premeditada. É premeditado, tinha muita coisa assim. É organizadíssimo. Tá, e o Leonardo fez isso. Não, ele não Ele fez só isso, ele é um ensinava. químico, ele ensinava. Ele fez ensinava. armas de guerra, pontos de guerra, ele fez várias coisas. Tu pedia, tu é minha chefe, eu tô aqui de obedecendo vocês me mandam contar uma história. Eu conto, eu mando calar a boca, eu calo. Entendi. Entendeu? Nossa. Ele era obediente.
Tá bem? Siga. Tá bem? No áudio que tu nos mandou ali, tu comentou alguma coisa do Leonardo da Vinci e do Michelangelo, que ambos eram homossexuais com Sim. perfis completamente diferentes. Completamente. Como é que era o Leonardo? O Ele Leonardo era esse metrosexual que tu falou. É esquérrimo. Ele é um homem que ama esportes, ele cuida do corpo, ele cuida da alimentação, ele é extremamente generoso, ele mantém uma corte dele, tá? Ele veste esses homens, ele veste os cachorros, ele veste os cavalos, ele desenha roupa, ele é chiquérrimo, ele cuidou da mãe, mesmo que a mãe tenha abandonado ele. Enfim, ele é 100%. E ele era um homem extremamente elegante e chique. Dizem que o maior dom dele era a voz, que cantava maravilhosamente. Imagina como deveria ser a voz, Meu né? sonho é eu eu poderia ir para noção de cá, o concerto de Leonardo da Vinci. Bom, Michelangelo é um gênio do cão. Eu adoro Michelangelo. Vamos ressaltar, separar o artista do homem. Ele tem um gênio do cão, ele é podre de sujo, ele é grosseiro, ele não assume a homossexualidade dele, ele bate na cara de todo mundo, ele tem o nariz quebrado, que sempre aparece, que é numa briga que ele tem, ele tá sempre brigando, ele é intratável. Eles são dois gênios opostos. Agora, trazendo assim, me deu esse insight. Naquele livro, teu livro, O Código da Vinci, tu acha que tem muita... Tu chegaste a ver esse filme, esse livro? Filhinha, vou te contar uma coisa. Você vai ver uma fofoca, tá? Ela me chama carinhosamente de filhinha há 30 anos. Mas eu era uma criança quando eu chamava. Sim. Gente, eu comecei a estudar isso um dia, eu morava em São Paulo, e um alemão, colega do Bia, foi jantar conosco e comentou sobre o Enigma Sagrado. Isso é 1986, mais ou menos. E eu não tinha ouvido falar, o livro não existia no Brasil, era uma equipe de jornalistas da BBC que tinham feito e foram expulsos da BBC por terem publicado aquilo, que é da onde se baseia o Código da Vinci. Tá? Então, eles fazem o Enigma Sagrado e a Linhagem Real. São 2 livros dessa grossura. Ele me mandou, quando ele chegou na Europa... Que é os Illuminatis, que eles falam? Eles falam de várias coisas ali. É um livro bem denso para ler, porque ele fala de muitas coisas. Aí eu saí à caça desses enigmas. Saí à caça que nem uma louca. Aí eu fui para Rennes-le-Château, que é lá onde já perdeu as botas e esqueceu. Enfim, foi tudo que é lugar no mundo que podia ter. Tá? E tu vê a diferença de alguém com talento ou alguém sem talento. Dan Brown, que é o Enigma da Vinci, a mulher dele é historiadora de arte. Ela conhecia tudo que eu conhecia. Só que ele sabia escrever. Entendeu? E ele fez um best-seller. Porque ele faz o resumo. Aquilo ali, desde 86 eu estudo isso e eu acho que tem muito a ver. Claro que no livro ele pegou mais leve, romanceou um pouco algumas coisas. Mas ok. Até eu acho porque a gente lida ali com assuntos bem complicados. Mas eu acho... Tem umas fofoquinhas que eu me lembro que tu nos contou sobre o que acontecia com as pessoas que estavam atrás desses enigmas, assim, desapareciam, né? Isso são as sociedades secretas e muita coisa aconteceu. Aí a gente podia fazer um programa só disso. Tu não tem noção. Eu sou tão doente mental que eu resolvi levar minhas alunas para Rennes-le-Château. Pois tu falou em Rennes-le-Château, eu me lembrei dessa história. É um lugar perto de Carcassonne, que é uma coisa estranha. Até hoje, essa igreja, que é uma igreja do século XI, é uma capela. Ela é dedicada a Maria Madalena e ela é atacada. Quando nós chegamos lá, ela tinha acabado de ser atacada, de novo. Imagina isso, né? Em que ano isso? Agora, em 2017. Pois é isso. Tá? Então, ela estava em restauração. A pia batismal é um demônio. Imagina. É o Asmodeu. Na entrada da capela, tu tem uma caveira. E no altar, tu tem Maria Madalena grávida. Nossa. Tá? É bem puxada, ela é Impactante. cheia de símbolos. Tá? Mas para te chegar lá, Rennes-le-Château hoje tem 70 habitantes. Fica quanto tempo ali de Carcassonne? Eu acho que é a nossa última... É o último... É uma cidade medieval, né? Que foi restaurada e é perfeita. Perfeita, é muito bacana. É um passeio que vale muito, a né, pena. Tânia? E dá para fazer Rennes-le-Château e ir para Carcassonne. O problema é que para te subir para Rennes-le-Château não tem estrada mais.
Chega um ponto que não entra. Caminhando. E nós estávamos num ônibus. O ônibus nem chega lá. Imagina, eu botei 30 pessoas ladeira acima para chegar. Isso eu quase matei um pouco, porque é bem íngreme, mas é uma coisa que vale muito a pena. Agora, eu me lembrei, tu falou de Illuminati, e eu me lembrei do Salvador Mundi, que eu não terminei. Não, eu cortei o assunto lá atrás. Mas a gente edita Aqui a gente é aqui assim. é fácil. Ah, É tá. que nem uma conversa na sala, tomando um chá. A gente vai e volta, bem volta tranquilo. lá, A gente volta e depois a gente volta, né? Não sei, tu que tava sabe. em René Chateau aí. E aí eu volto pro Salvador Mundi. Isso. Lá atrás, porque a gente falou e aí o assunto escapou, que nem umas comadres velhas, não é? O assunto escapou e foi pelos cupuias. Enfim, eu fui ver... tudo começou com os cachos do Leonardo da Vinci. Isso. Por que ele... Tu me perguntasse por que ele pintava os cachos. Bom, eu não estava com uma lupa, não estava com nada. Eu estava olhando o quadro de frente. Tem algumas coisas que chamam atenção. A mão dele chama atenção. Tem um dedo virado, né? O dedo e ele virado. É matemático, eu jamais faria isso. Virado. O que ele tem na mão é um prisma que faz uma visão invertida. E um globo que faz uma visão invertida, e ali não está invertido, o Leonardo jamais ia cometer esse erro. Então, tem uma série de coisas que são suspeitas, vamos dizer. Tá? Depois, em 2019, esse sheik comprou dizendo que era... O sheik, ninguém sabe quem é, comprou dizendo que era um presente para o Museu Louvre de Abu Dhabi. Quando o Abu Dhabi inaugurou, ele marcou a data para colocar o Salvador Mundi. Quem é que vai lá para ver? A Tânia. Volta para Abu Dhabi para ver o Salvador Mundi. É um lugar perto, fácil de ir. Vai até Dubai, de Dubai tira um dia para ir até Abu Dhabi para ver o Louvre de Abu Dhabi. Cadê o Salvador Mundi? Não está. Aí, claro que eu fui falar com a direção do Louvre. Que foram super gentis comigo, me receberam super bem. E eu disse, eu estou aqui para ver. Eu vim de muito longe para ver o Salvador Mundi. É a segunda vez que eu estou vindo. E cadê ele? Porque ele sofreu não sei o quê, papapá. Estamos em 2023 e não apareceu ainda. Então, tem algum mistério com esse quadro? Tem. O que pode ser? O sheik pode ter roubado do museu, acho complicado, porque lá não se resolve essas coisas assim, né? Já teria dado mais problemas. Podem ter periciado de novo e desconfiado de alguma coisa e não querem tirar o valor do quadro, não colocando em exposição? Pode. Então, é um quadro bem polêmico, mas quando teve a exposição retrospectiva do Leonardo da Vinci em Paris... Eles juraram que ele estaria no Louvre. Chegaram até a colocar os ganchos para prender o quadro. Para prender o quadro, e o quadro não chegou. O quadro é como se ele tivesse evaporado. Ele sumiu depois da exposição na National, e aí ele foi vendido por essa absurdo então, tu dinheiro. viu o quadro, Eu vi o quadro. Conseguiu ter esse privilégio, porque Sim. agora ele evaporou e a gente não sabe. Não, agora não sabe onde E está. qual é a teoria mais forte ali no mundo da arte? O que aconteceu? Qual é a explicação para isso? Veja, a coisa é complicada. Quando tu tem um mestre, Leonardo da Vinci é o mestre, Michelangelo também era. Eles trabalham com alunos. O que a gente chama a obra do mestre? É a obra que o mestre fez. O que o auxiliar faz? Copia a obra do mestre. Então, esses dias apareceu outra Mona Lisa. Igualzinha. Com o mesmo período, a tela. E é óbvio, é só tu olhar a pintura dura que ela não é Leonardo da Vinci. Porque ele estava pintando e o aluno copiou. É normal isso. Ela não tem a mesma medida, não tem nada. Ela vai copiando e tem traço, porque o mestre vai lá, pega o pincel e trabalha. Mas ele trabalha algumas pinceladas, ele não faz a obra. Mas eu ia querer ter uma Mona Lisa do aluno do Leonardo Não, direto. eu também. Não, ela vale, é claro que vale muito. Eu tô triste, eu não tô triste porque matou um monte de gente, esse médico infame aí. Mas não, ele não matou ninguém. Não, o médico, o Gaucher. O Gaucher matou. Né? O Gaucher mas assim, é sacanagem. O autorretrato dele não vai nem nada, voltando pra gente não perder o fio da meada. Tá? Então é assim, é difícil tu conseguir achar. Se a obra é de um aluno, ela não é a obra do mestre, mas é a obra do aluno. Certamente tem a mão do Leonardo. A Virgem dos Rochedos, que eu falei que tinham duas, que essa exposição foi a única vez que elas estiveram lado a lado, elas têm exatamente o mesmo tamanho.
Essa história é o seguinte, uma confraria, uma ordem de padres pede para o Leonardo pintar isso para o altar deles. Ele cobra, recebe, pinta a obra como ele quer, não como eles pediram, completamente diferente. O Leonardo tinha isso, né? Ele pintava, Ele fazia o que ele queria. telha. E tu pegava ou não, entendesse? E aí, antes deles virem tirar, outras pessoas vieram visitar o estúdio e disseram que obra linda, que já estava paga e já ia ser entregue. Ele disse, eu queria comprar. Ele disse, pode levar, é tanto. Logo depois chega a ordem e diz, cadê minha obra? Vendi. Achei muito barato o preço que eu vendi para vocês, deu muito trabalho para fazer e vendi para os outros. Claro que eles ficaram furiosos, fizeram o Leonardo pintar, porque era um retábulo, tinha o tamanho exato para encaixar a tela. E aí ele pinta uma do mesmo tamanho. Só que ali é nítido, quase toda ela é pintada pelos alunos, pela dureza da pincelada. Quando elas estão lado a lado, então, é gritante isso. Isso foi uma das coisas fantásticas, valeu a pena a neve na cabeça. Que é uma coisa fantástica, tu vê a diferença da pincelada, da luz, da perspectiva, entendeu? Fantástico é tu conhecer e tu ter essa percepção. Eu quero chegar lá, viu? Porque isso sim, porque talvez eu, né, parasse na frente das duas e disse, gente, 2 obras iguais. Que coisa linda a gente poder aprender nessa profundidade de tu reconhecer. Agora, nada como tu ir visitar as coisas conhecendo a história, né? Porque eu acho que vai mudando toda a nossa perspectiva. Isso é fantástico, né? Porque tu tá contando aqui, mas eu fico me imaginando na frente das 2 virgens e sabe que... Olha, isso foi uma coisa impressionante. Realmente foi uma coisa que me tocou profundamente, porque eu conheci as 2 separadamente. Mas conhecia a dureza de uma, né, que é uma obra bem dura, bem seca, e a outra, aquela coisa magistral do Leonardo. Quando eu vi elas lado a lado, é como uma flâmula de caminhão e uma obra-prima. É gritante. Lado a lado, é chocante. Chocante. Mas aí deu muita polêmica. O Louvre acusou a National, a exposição foi na National, de machucar a Virgem dos Rochedos dele. E nunca mais aceitaram colocar as obras lado a lado. Que fazem um comparativo. É óbvio, é óbvio, entendeu? O comparativo é muito ruim para a National. É muito ruim para a National, porque a obra deles é bem pior. Bem pior. Mas não é culpa deles. Eles compraram e a obra é dita de Leonardo. Porque o Leonardo não assina a maior parte das obras. Então isso é outro complicador, né? Que esses artistas, eles não assinam. Por quê? Não se sabe. Simplesmente não assino. Não, assim, a obra até o Renascimento, a obra até o período medieval, ela é anônima, ninguém assina. Então, parece que isso se perpetuou ainda um tempo no Renascimento, que muita gente não assinava. E isso é muito prejudicial ao... Não que eu não possa falsificar a assinatura, claro que pode. Mas isso é prejudicial, principalmente na obra do Leonardo, que sobrou muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Então... São coisas... São 15 ou 16 obras dele é muito pouca. Destino Sabido hoje, né? Cara que produziu tanto. Que tanto. Mas teve um incêndio, né? E ele destruiu muito da obra. O Leonardo, ele tem um problema... Ele é um cientista. Antes de ser qualquer coisa, ele é um cientista. E ele usava uma série de... Ele é químico. Então, ele usava produtos aglutinantes diferentes. Por exemplo, em Florença... Ele faz uma parede inteira, um afresco de uma parede inteira no Palazzo Vecchio, e ele usou um aglutinante diferente. E aí, como ele queria que secasse mais rápido, ele botou braseiros com coisa. E a reação do calor fez a pintura sumir. Eu ia dizer, deu fazer uma combustão. Sumiu toda a pintura. E aí as pessoas... Ele disse, está pronto. E as pessoas disseram, está pronto onde, criatura? Ele disse, bom, eu pintei. Se sumiu, não é problema meu. Ele era muito engraçado, às vezes, sim, espirituoso. Espirituoso. Eu pintei agora. E ele simplesmente foi embora. Ele não refez a obra. Ele fez. Se deu um problema, não é o problema dele. Então, muito, por exemplo, na Última Ceia... Ela está muito craquelada, foi uma obra que teve um bombardeio, ela ficou a céu aberto. E não dá para restaurar mais, porque o aglutinante que ele usou, na hora que tu tenta restaurar, ele some. Então, tem que deixar assim. Ela tá assim, muitas partes ela tá quebrada e tem que ficar assim. Saindo um pouco do Leonardo e indo para um outro perfil, que é o Michelangelo, né? Alguma fofoca da capela? Uau! Uau! A capela é uma coisa engraçada.
porque ele foi fazer o túmulo do Papa. O Papa Júlio II. A capela, estamos falando da Capela Sistina. É bom né? Porque a gente tem que explicar. Então, ele vai fazer o túmulo do Júlio II. E o Júlio II, que é um túmulo grandioso, seriam, acho que, 70 e tantas figuras. E manda ele para Carrara para escolher os mármores. E o Michelangelo fica 1 ano em Carrara, escolhendo todos os mármores do túmulo. Não era ele que dizia que a pedra escolhia ele? Sim. Que a escultura já estava dentro? Já estava assim. dentro. Ele vai porque ele vê a escultura dentro, ele só desbasta, ele diz. Eu olho pedra, não vejo nada, menina. A falta de talento. Mas ele dizia que era só desbastar. Não, que falta de talento. Olha 2 e tá que um é mole, um é duro. Quer dizer, não pode... Só um pouquinho. tu sentiu bem o pincel, que um passa assim, um passa assado, né? Continua ruim. Esse comparativo. Tipo... Tu é ótima, mas eu continuo vendo 2 pinturas, a pedra, tudo igual. Entendeu? Não vai Então ver tu igual. é talentosíssima. Agora tu vai olhar com outro olhar. Tá. Tu vais ver. Aí ele volta e com uma conta do tamanho do mundo para pagar, né? E enquanto isso disseram pro Papa, dá azar fazer túmulo em vida. Diz que a pessoa morre logo. E o Papa ficou com aquilo na cabeça. Quando chegou o Michelangelo, ele disse, não vou pagar nada. Aí disse o Michelangelo, mas eu vou ser preso, porque eu dei o meu nome. Tu não vai pagar, eu vou ser preso. Ele disse, então tu vai preso, porque eu não quero mais túmulo. E aí ele disse, não, bom, eles discutem tanto, quase se matam. E aí ele decide, ok, eu vou pagar os mármores, mas eu não quero esse túmulo. Deixa parado o túmulo. E ele disse, tá, mas e eu vou fazer o quê? Eu perdi um monte de trabalho, tu vai ter que me dar trabalho, porque eu tenho que viver. Ele disse, tem uma capela aqui que o Sisto fez. Sisto é o Sisto IV, o Papa anterior que criou a Capela Sistina. Por isso ela chama Sistina. E eu quero pintar ali. Eu quero pintada no teto aí pra nós, resolve esse assunto. É mais ou menos isso. Mas ele não era nem o teto. Eu disse, eu quero pintar os 4 evangelistas, um em cada ponta. O que seriam os evangelistas? Desculpa, eram anjos? Mateus, Lucas, tá. o Marcos e o João. São os 4 evangelistas. Sim. Tu vai botar um em cada canto. Eu disse, ok. Aí, Michelangelo disse, vai ficar muito feio. Esse Papa tem muito mau gosto. Não vou pintar esses evangelistas, coisa nenhuma. Aí ficou olhando, vou dar uma pintada no teto, imagina. Vou dar uma pintada no teto, é bom demais. Vou dar uma pintada no teto. E aí, ele vai fazer a Capela Sistina, só que ele tem que criar andaimes, que ele tem que pintar deitado, porque ele não tem como. Então, ele cria os andaimes lá em cima, ele briga com todos os ajudantes, ele bota todo mundo para fora. As brigas dele com o Papa, ele não deixa o Papa olhar o que está sendo pintado. Durante 4 anos, ele e o Papa quase se matam, tá certo? E aí, quando ele tira o andaime, o Papa cai os dentes do Papa, pobrezinho, né? Ele fica encantado. Não, a gente, porque tu poderia passar um dia inteiro olhando para Pode passar. E aí, o Papa fica encantado. E quando ele faz o juízo final, ele faz 22 anos depois. Ele só tem 2 obras pintadas, 3. A Madonna Pitti, o teto da Capela Sistina e o juízo final. Ele é um escultor, ele não é um pintor. Sim. Então, ele faz o teto e 22 anos depois ele volta para pintar o juízo final. Se tu olhar o teto, é uma pintura renascentista pura. Se tu olhar, o juízo final é maneirista. Não é o mesmo estilo, ele já mudou de estilo. Ele só poderia ter pintado essa, que também já era uma obra para a humanidade, né? Para a humanidade inteira, que é uma coisa excepcional. É uma loucura. Mas tem muitas fofocas na pintura, mas aí a gente tinha que ter imagem, não dá. Sim, tá. Outra feita a gente faz isso. Não é fake news. Não é fake news. Reza a lenda que a fofoca é a mãe da fake news. Com certeza. E a fake news sempre existiu. Então nos conte Historicamente, ela sempre existiu. Tem muitas fake news na história. Muitas, realmente muitas. E algumas causaram danos, como qualquer fake news, né? Se vocês pegam uma fake news, ela causa um dano, um estrago na vida de alguém. Vamos pegar então um personagem bem conhecido, Maria Antonieta. Maria Antonieta, casada com Luís XVI, né? Estamos aqui na época da Revolução Francesa. Ela teve um período realmente translocado da vida dela. Depois, quando nascem os filhos, ela se aquieta e tudo bem. Mas a imagem dela ficou ruim. Então, tudo o que acontecia era culpa da austríaca.
que era ela é da Áustria. Muito bem. A França está fazendo numa grande crise econômica, política, mas não é culpa do Luís XVI. A culpa é do Luís XV, que não fez o que devia, e o Luís XVI, ele não sabe lidar com a situação. Tá certo? Então, vocês têm uma série de problemas também de tempo, colheitas que vão quebrar, que vão fracassar, a fome chegando. Bom, tudo que é tipo de problema. E nisso, a Maria Antonieta é conhecida pelo gosto dela de joias, de roupas e coisas assim. E tem 2 joalheiros da corte que eles decidem fazer... Eles têm um sonho de fazer o colar de diamantes mais lindo do mundo. Eles têm, são 2 irmãos. E eles fornecem joias para a coroa francesa e para a corte austríaca. Então, assim, eles são muito conhecidos. E eles, quando conseguiam, achavam um diamante excepcional, eles separavam para botar no tal colar. Tá certo? Até que eles acham que já têm os diamantes suficientes e aquilo ali é a obra da vida deles. É uma obra-prima que eles estão construindo para eles. Bom, quando o colar fica pronto, é assim um peitoral. O colar não existe, existe uma réplica, porque tem o desenho dele. Então é um peitoral de diamantes, uma coisa linda. E quando eles terminam, eles se olham e dizem, e quem é que pode pagar por isso? Ninguém, entendeu? Quem é que pode usar isso? Ninguém. Mas eles passaram anos trabalhando naquilo, e o que eles decidem? Levar para Maria Antonieta. O que eles pensam? Essa Doidivanas é a última pessoa a dizer não para uma joia dessas. E eles levam para ela. E ela tem um ataque de bom senso. E diz, não é o período de comprar joias. É a coisa mais linda que eu já vi, mas eu não quero. E eles pedem, imploram. Ela diz, não, de jeito nenhum. Mas fale com o rei, ele faz toda a tua vontade. Ele diz, não vou fazer. Não quero colar. E eles se desesperam. Porque eles vão quebrar, eles precisam do dinheiro. Ou eles têm que desmontar todo o trabalho deles e fazer tudo de novo. E aí, um deles tem a ideia de falar direto com o rei. E ele é uma missa para eles conseguirem, e eles conseguem marcar, e eles dão um azar tremendo. Quando eles estão na entrevista para o rei, eles mostram o colar e dizem, Maria Antonieta adorou. Ela enlouqueceu com o colar. O que não era verdade, ela enlouqueceu, mas não queria. E o rei está prestes a ceder, e ela entra, e ele diz, eles estão me oferecendo este colar para ti. Ela disse, eu não quero. Tu compre um navio, arme o navio, coloque homens e entregue para o Lafayette lutar na libertação dos Estados Unidos. E isso é feito. Imagina o preço do colar, que o troco dava para comprar o navio. E toda a frota francesa que foi. Então, ela não comprou. E aí é feito todo um esquema. Esse colar acaba sendo roubado e desmontado e vendido os diamantes pelo mundo inteiro. Tá certo? E aí é pego... Quem fez tudo isso, as pessoas são pegas, são julgadas, e quem tem que condená-los é o Luís XVI. E o Luís XVI fica com pena, que tem um cardeal e a Madame de la Motte, que estão colocados, e ele fica com pena de condenar a morte. E a Maria Antonieta diz para ele, se tu não condenar alguém dizendo que é culpado, a culpada vou ser eu, que sempre vão ficar com a ideia que eu aqui quis o colar, e ele não faz. E quando ela é presa na Revolução Francesa, um dos argumentos que usam para a morte dela é o colar. Que ela pegou o colar no momento que a França não podia. Isso está escrito no processo. E era uma fake news. E quem botou a fake news? O irmão do rei. Que na época da Revolução Francesa colocou essa fake news, que ela tinha o colar e era ela que tinha. Por isso que o rei não condenou o responsável à morte, porque era ela e ele teria que matá-la. E aí ela vai ser condenada. Que loucura. Tá vendo? Fake news não faz bem pra ninguém, não é uma coisa bacana. Antes, se ela tivesse ficado com a joia, tava viva. Pois então. Não né? Poderia ter vendido as pedras e ajudado lá. Não. Mas isso ela era inocente. E isso também caracteriza a traição, né? Que é um dos temas que a gente falou aqui no início. E uma traição de cunhado com nora, nesse caso. Mas era uma época de muita traição ou de muita... Não sei se a gente pode dizer isso. Ou de muita liberdade. A monogamia, naquela época era monogamia também? A poligamia era mais aceitável dentro de uma cultura? Como é que era a traição nesse período? Hoje, quando tu casa, vamos dizer, tu queres casar
E, teoricamente, tu quer alguém fiel a ti. Mas quando tu casa, tu escolhe teu marido. Ele escolhe a mulher. Vocês não fizeram um casamento arranjado. Vocês escolheram. Naquela época, os casais não se conheciam, tá certo? E alguém dizia, tu vai casar com fulano, tu vai casar com a Beltrana. Assunto encerrado. As pessoas podiam se detestar, não interessava, casava. Então, isso não era, com raras exceções, esses casamentos eram arranjos comerciais. Esses arranjos comerciais tinham que funcionar a nível de herdeiros. Então, no início, existia uma monogamia, principalmente a feminina, para evitar os bastardos. E depois funcionava em comum acordo a poligamia. Porque as pessoas não eram obrigadas a morrer infelizes do lado daquele traste que botaram no lado dela. Você entendesse? Então, vamos colocar assim, os reis, eles traíam muito. Né? E isso ao longo de tempos em qualquer país. Mas vamos pegar em Versalhes. Em Versalhes vai ser, e antes de Versalhes, vai ser já no período de... me esqueci Bom, lá na Revolução Francesa, na Joana d'Arc, me fugiu o nome do rei, Agnès Sorel, e a primeira amante oficial da França. Então, tu tem a amante, que é o caso que não conta, e tu tem as favoritas. As favoritas são amantes oficiais que podem representar em festas junto com o rei no lugar da rainha. Nossa. Então, existe uma cerimônia para ser a favorita. Então, eu chego em Versalhes. A rainha tem que aprovar, não Claro, tem? a rainha e os filhos. Tá? Os filhos também. Os filhos também. Então, tu tem que ter uma Não tem madrinha. um filme que é a favorita? Não tem uma... Tinha uma novela, Não, filme tem, Não, mas eu a acho que novela, não. se eu me lembro, mas eu acho que tem um... Eu acho que é um filme que fala sobre a amante... Ou eu tô confundindo com a Pompadour, pode ser, da história que eu... Pode. Aliás, E- a Pompadour... A Pompadour é uma Vale. favorita, né? E ela teve uma cerimônia, ela vai ser introduzida na corte. Então, é assim, o rei num salão faz uma festa, os convidados dele, e a rainha fica com os filhos num outro salão com as convidadas dela. E a madrinha chega com a amante, que por enquanto é só amante, tá? E aí ela apresenta, vamos dizer, Madame de Pompadour para a rainha. E a rainha tem que elogiar. Se ela elogia em público, ela aceitou a amante. A partir dali, ela pode representar a rainha. É um código, assim. É um código. Aí ela diz, olha, essa é Madame de Pompadour. E aí essa rainha diz, mas que cabelo bonito tu tens. E a rainha, quando conheceu a Pompadour, deu 2 elogios para ela. Isso ficou notório. Aceitou 2 vezes. E a partir dali, tu te torna a favorita. E chama-se maîtresse en titre. A amante titulada. Ai, eu acho tão chique isso. Ser uma amante titular, assim. Então, tu é Não é a qualquer titular. amante. Não é qualquer amante. E, então, isso é traição, isso é um acordo, é uma conivência. E a Pompadour é inteligentíssima, né? Brilhante. Ela foi preparada para isso, não? Foi brilhante. Ela tem uma história muito estranha, porque ela não é nobre. E para te entrar em Versalhes, tu tem que ser nobre. Foi o primeiro obstáculo. Mas a mãe dela tinha um amante, a mãe ficou viúva, ela era uma moça muito bonita, a mãe ficou viúva e conseguiu um patrocinador, vamos dizer assim. E botaram a Pompadour numa escola. Ele era muito rico, num internato como era normal. Internato para moças ricas. E um dia ela vem para Paris nas férias e a mãe vai num salão elegante de Paris com as amigas para um chá. E tinha uma cartomante, uma vidente nesse chá. E a vidente olha a menina e diz... Meu Deus, essa menina será a segunda mulher mais importante da França. A primeira é a rainha, a segunda é a titular. E aí a mãe volta e diz pro amante, ela vai ser amante do rei. E ele diz, sério? Então vamos preparar ela. Eles acreditaram na cartola, essa é a melhor parte. Eles acreditaram e botaram a vida inteira da Madame de Pompadour, ela foi preparada para ser amante titular da França. Casaram ela, que a amante tem que ser casada, ela teve uma filha, fizeram tudo até que afastaram o marido, fizeram o rei conhecer ela, tinha sido treinada a vida inteira para conquistar o rei, ele se apaixonou. Ele deu uma nobreza para ela, ela se tornou a titular. O único problema da Madame de Pompadour, para uma amante, às vezes pode ser grave, é que ela não gostava de fazer sexo. Bem grave. Mas não foi no caso dela. Não? Tão inteligente Não, que ela ela era tão contornou inteligente até que ela isso, contornou né? a situação e arrumou todos os amantes que ela queria para o rei. Eu acho que é o tipo de mulher que provoca orgasmos intelectuais. Sim.
Ela Tem é nome mais. pra isso até hoje. A né? Pompadour é uma coisa, ela é uma mulher brilhante, inteligente. Tudo que a gente tem de sofisticação no mundo é Pompadour. Tá? O tamanho dos copos de mesa, o mobiliário, grande desenvolvimento do mobiliário, a mesinha de cabeceira, a toalete íntima, tudo isso é Madame de Pompadour. Ai, até porque tem uma história de Versalhes, que assim, pra mim é a pior parte, que, né, isso é uma coisa, não tinha banheiro, né? Não, não tinha banheiro. Então, E as ela pessoas... desenvolve, eu acho que isso é uma coisa bem legal, assim, dessa fofoquinha de tu contar como é que as pessoas faziam, ela desenvolve uma chaise percée, que é uma poltrona, e aí tu tinha um pinico que era colocado embaixo, e aí tu não ficava fazendo nas paredes, que as pessoas iam para a O parede. atual vaso. Exatamente. Do Agora, vaso veja sanitário. bem, isso é uma coisa muito interessante, porque é o que eu chamo de cocô público. Porque isso é uma atividade altamente privada de uma pessoa. Exato. Lá não, eu tô aqui numa festa com vocês, eu quero ir ao banheiro, eu digo, gurias, a minha cadeirinha. Aí eu sento com a cadeirinha aqui e segue baile. Como segue baile? Aqui, tu fica como se tu estivesse aqui Eu sentada, fico aqui fazendo sentada, tuas eu continuo com a minha necessidades. entrevista. Se saiu algum som, bom, enfim, o que vamos fazer? E segue. Tu entende? Mas é melhor, porque em Versailles eles iam para as paredes, eles iam para as escadas, que tinham que ser... Era tirado de pau os dejetos, né? Porque eram muitos. E as pessoas se raspavam no papel de parede, no tecido, para se limparem. Então, não é muito agradável isso. Realmente não é. Não. E ela cria toda essa parte dos pequenos móveis que a gente chama, os móveis volantes, os móveis que se mexem. Porque os salões só tinham móveis nas paredes. Tu ficava de pé todo o tempo. E ela vai criar todas as cadeiras, a chaise longue, tudo isso é uma criação de Pompadour. Ela é um espetáculo. E Ela é só maravilhosa. pra eu saber como é que termina, que as gurias já devem saber. E a rainha e ela, como é que ficava essa relação e como é que terminou essa história lá? A Pompadour foi uma amante muito decente. Tudo que o rei dava para ela, ele pedia para dar para a rainha. Se ele dava uma joia, ele dá uma para a rainha. Se ele ia abrir um baile, ele dizia, convida a rainha antes. E depois eu vou. Então a rainha chegava, só entrava e já dizia, tô cansada, vou sair, porque ela sabia que aquilo era uma deferência para ela. Então ela foi uma amante extremamente boa. Tanto é que o Delfim, o filho mais velho da rainha, ele tem muito medo que a Pompadour tenha um filho, porque ela é tão perfeita que ele diz, se ela tiver um filho, vai ser ele que vai assumir o trono da França e não eu. Entendeu? Ele tinha esse medo. Mas elas se davam muito bem quando a Pompadour morreu, a rainha e os filhos choraram amargamente. Até porque que veio depois é de última categoria. Uma mulher de última categoria, de rua. Antes que tu entre nessa bagaça aí, nessa coisa horrorosa, antes que tu entre, que eu acho uma coisa legal, que eu me lembro de tu contar isso, é a generosidade dela, porque ela não se apropriou dessas criações que ela fez, ela sempre. Ou dizia que era uma coisa do rei ou da rainha, isso eu acho também e ela uma nunca parte disse bem... a coisa minha. Ela que vai desenvolver na França a primeira porcelana francesa, a porcelana de Sèvres, é toda não uma invenção, mas um patrocínio da Madame de Pompadour. Tanto é que Sèvres, uma das características é aquele azul e o rosa, que a gente chama rosa e azul Pompadour, que foi ela que deu a cor. Aqueles biscuits franceses foi ela que criou. Mas olha que chique. Ela gostava de rosas. Rosa é a flor da Pompadour. E ela achava muito triste Versailles no inverno, porque quando ela saía para passear não tinha rosas. Então ela mandou fazer em Sèvres as rosas de porcelana, que eram pintadas de cor de rosa e aspergidas com a água de colônia rosa, que é para ela passear e sentir o perfume. Aí acho chique. Acho chique, acho bem, acho super bem. Mas aquelas rosas de plástico horrorosas que andam por aí. Agora de porcelana, né? Com água de colônia, não, água né? de colônia é um luxo. Então ela fez muitas coisas. Ela patrocinou muitos artistas. E esse período dele, Boucher, Fragonard, Watteau, todos esses artistas, eles foram muito patrocinados pela Pompadour. A gente não tem muito tempo, mas só para tu não perder o fio, que tu falou que a próxima foi uma megera, né? Foi, Madame de Barry, de última categoria. E o rei fica muito desesperado, ele fica muito tempo sem ninguém, e eu acho, na minha opinião, ele está um pouco gagazinho. E aí ele encontra uma profissional, realmente uma profissional, e ele se encanta, porque a profissional era boa no que fazia, né? Só fazia aquilo, mas era boa no que fazia. E ele acaba se apaixonando, ela foi uma pessoa muito nefasta. Ela foi uma pessoa que lutou muito contra a Maria Antonieta, criando uma série de fake news contra a Maria Antonieta. Tá certo?
E depois ela já está velha, e também não merecia o fim que teve. Ela está velha, no fim da vida, na Revolução Francesa, ela vai ser decapitada pelo povo. E não foi legal também. Não precisava fazer aquela violência. Não era pra tanto. Não era pra tanto. Eu achei feio. A gente não tem esse coração também, né? Não. Tânia, a gente sempre tem aqui no Te Contei a caixinha de perguntas, que é para encerrar nossa conversa com um tema que a gente não conversou. Enfim, vai vir alguma coisa pra gente conversar. Vamos lá. Ai. Conta uma fofoca privada que você nunca contou pra ninguém. A cara dela é ótima. Eu só tirei o papel, ó. Não, Ferraca, foi o universo. Vamos lá. Bota a Cara tua dela é cabeça. Enfim, eu acho que eu nem tenho. Bom, eu não vou contar uma que eu nunca contei, porque eu acho que eu já contei toda a minha vida, tanto mas tem uma que é muito interessante. Eu sou muito desligada. Muito desligada. E eu sempre usei óculos, eu adoro óculos, mas às vezes eu tiro os óculos e não enxergo. E uma vez eu fui pegar uma encomenda na VASP, que a gente comenta, VASP nem existe mais, mas ok, que ficava o depósito deles ali perto da Mauá, e eu deixei meu carro na Mauá. VASP era uma empresa aérea, tava me explicando, né? Nós duas aqui, a gente sabe o que é VASP, o resto ninguém sabe. Não, ninguém sabe o que é VASP. E aí, eu deixei o carro era um Chevette branco, tudo de tala larga, direção esporte, cheio de som, coisa mais bonitinha, meu Chevette. E eu disse nem guarda, porque 2 minutos. Só que eu cheguei lá, tinham perdido a minha encomenda, aquilo demorou mais meia hora. E quando eu voltei, eu disse, agora o carro vai estar guardado, vai levar horas. E eu olho e está o Chevette parado no mesmo lugar que eu deixei. Mas eu disse, mas que maravilha, igual atrás que eu tô. Eu entrei dentro do carro, tirei minha encomenda e saí. Quando eu olhei no retrovisor, eu vi que todo mundo me abanava. Aí eu disse, que gentil. Banei para todo mundo, que eu tinha deixado pago. Bom, eu cheguei em casa, estacionei o carro, meu irmão chega mais tarde e disse, quem é aquele carro? Eu disse, meu, aquele carro não é teu. Aí começa a discussão, é meu, não é teu. Meu pai sentou e disse, muito bem, vamos ver o carro. Quando eu cheguei, era um Chevette todo batido, todo descascado, um pneu de cada jeito. E eu disse, quem é esse carro? Eu roubei o carro. Eles da minha banana, eles corriam atrás de mim para pegar, era o dono do carro e do estacionamento. E quando eu cheguei, já tinha brigado a militar e explicar tudo. E o meu pai dizia, minha filha, mas é louca. Ai, Tânia, que barato. Não é muito bom roubar carro, mas eu já fiz isso. Sensacional. Tu deixou o teu em garantia. Deixei o meu Bem melhor. Não, e aí quando desceu o meu, diz o rapaz, a senhora quer trocar? Eu disse, não quero trocar. Ai, Tânia, obrigada pela presença. Tava tão bom, conversa leve, gostosa, divertida. As gurias Mas já estavam passou falando, 1 hora? Passou 1 hora, olha lá. É muito rápida essa conversa, né? muito Quando ela é boa, ela rápido. passa voando. Muito rápido. Obrigada. Acho que me roubaram no tempo. Temos lá, ó, roubamos sim, 40 segundos lá. É verdade, não tem jeito. Eu que agradeço, gurias, foi ótimo. E aqui tem muita coisa para contar e a gente meio que... Mas é uma Tudo ao mesmo delícia. tempo, mas ficou Maravilha. coisa. Muito obrigada, Tânia. Imagina, eu que agradeço, adorei vir aqui gravar com vocês, adorei. Tem até, uma xicrinha aqui, uma canequinha que eu amo, nova. Muito obrigada, adorei. Eu acho que assim a gente consegue deixar a arte mais perto das pessoas. A arte é uma coisa muito boa para ficar guardada. Né, Ou para ser uma gente. coisa que parece que é coisa de elite, mas Não é coisa né? de elite. A arte é a alma das pessoas, é a vida das pessoas. Né? A gente pode contar até um roubo de carro com arte. É verdade. Tânia, deixa eu te pedir então, porque já que tu falou tão bonito isso sobre arte, fala pra câmera. Fala para as pessoas que estão assistindo, que vão nos assistir, isso de levar a arte aquela? para perto. Essa ali é a tua câmera, isso aí. Tá bem. Então é isso, nunca se intimidem com a arte. A arte é uma coisa maravilhosa, ela está ao alcance de qualquer pessoa. Todos nós temos visão treinada ou não, mas uma visão que pode captar sentimentos, expressões que os artistas colocaram. Ter a arte junto com a gente é ter um universo muito maior, vocês não têm noção. E uma vez que a gente entra nessa dimensão, não se sai nunca mais, mas é bom pra caramba. Tá bom? Fica um beijo pra vocês.